Fala, gente, eu tava aqui lendo, observando, né? Lembrando, né, do início da minha conversão, enfim, como é que foi. E peguei essa Bíblia aqui, que é a que eu atualmente uso. Essa Bíblia aqui é da década de 60, quase 70, é antiga. E ela ficava na minha casa, antes de eu conhecer a Jesus, né? Ficava na minha casa como um objeto, um enfeite. E eu vou te mostrar aqui essa página. Tá vendo que tá bem sofrida? Do Salmo 91. Ela ficava aberta no Salmo 91, gente. Ficava aberta ali. Eu achava que a gente tem essa ilusão de que se deixar a Bíblia aberta em algum salmo, a gente vai estar protegida. Ai, hoje em dia eu vejo, caraca, como a gente é enganado, né? Como a gente é enganado. Basta deixar aberto? Não, não é assim que funciona. Vou te dizer por quê. Porque nessa mesma Bíblia, a gente tem lá o Novo Testamento. Tem o Antigo e tem o Novo. O Antigo é antes da vinda de Jesus. E o Novo é após a vinda de Jesus, que começa lá em Mateus. Aí lá em Mateus 4, fala sobre a tentação de Jesus. Quando ele foi ao deserto, ficou 40 dias em jejum e tudo mais. Teve um período que Satanás apareceu para ele e tentou ele. E tentou de que forma? Usando a palavra. Tanto que ele usou trechos da Bíblia para poder distorcer, para Jesus cair numa tentação. Por isso que o título dessa passagem é a tentação de Jesus. Para ver se Jesus se prostrava para ele, para ver se Jesus tentava a Deus. Tanto que aparece para ele Satanás e fala assim: chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Aí Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra está aqui. Ó, e ele tentou Jesus mais algumas vezes, e mais uma delas foi assim, ó. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Satanás transportou Jesus a um monte muito alto e mostrou que ele tem poder de dar muitos reinos, aquilo que aos olhos humanos é muita, né, alimenta a nossa vaidade. E disse-lhes, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então muitas vezes Satanás pode oferecer manjares e você achando, eu achando que é coisa boa e não é. Se Jesus aceita, imagina, e eu achando que a Bíblia aberta vai estar me protegendo. Não, eu tenho que ler, eu tenho que entender, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia fala de um Salvador. Eu não posso ignorar isso aqui. E, gente, a fé, ela precisa ser ativa. E eu preciso ler a palavra de Deus para eu ter discernimento das coisas que são lançadas na minha mente que vêm de Deus e de que não vêm. Porque muitas coisas vêm como opressão, justamente para desanimar, para fazer desacreditar, achar que não é capaz, que não é possível, que não tem ninguém vendo. Será que tem alguém vendo a minha situação? Tem, Deus está vendo tudo. Mas como é que eu vou escutar a voz de Deus? Que eu estou falando, você não está me ouvindo, se eu não abro isso aqui para entender como é que é o caráter, como é que é a essência de Deus. Então eu não posso falar que eu sou cristã, se eu não busco uma intimidade, uma comunhão com Ele. Eu dizia que eu era, eu falava, eu sou católica. Eu nunca frequentei uma igreja, nunca parei para ler uma Bíblia. Ainda que lancem outros livros, ainda que venham outras pessoas falando que são, eu sou bom, Satanás queria que eu adorasse a eles. E Jesus fala somente a Deus. Porque muitas vezes a gente confia em outros, senão Deus. Quem foi que morreu na cruz por mim, por você? Foi Jesus, não foi nenhum outro. E tem gente que acredita que a gente veio de uma explosão, que a gente veio do macaco. Não tem lógica isso. Tudo vem de um Criador. Alguém criou para que se formasse. E é Ele, é Deus. E esse mesmo Deus fala que Jesus é o Filho dele. Foi o único livro de pecados designado a nos reconciliar com Deus. Ele só quer que a gente se arrependa. A Bíblia fala do início ao fim sobre arrependimento. Porque longe do caráter cristão, do caráter de Deus, a gente é muito alimentado, eu sou bom, eu sou perfeito. Alimentar orgulho, vaidade, soberba, falar palavrão, cair na bebida, ficar embriagado. Tem alguém que se diverte muito com isso e quer que continua, amostradinho. E não é Deus. Não é Deus que se agrada disso. E essa tarde, antes de eu finalizar, viaja aqui comigo. A gente quando olha um quadro lindo, a gente vai lá, olha o quadro, admira. A gente olha para aquele quadro e pensa, esse quadro ele veio de uma explosão. É uma explosão, tipo um Big Bang. E foi criado assim, essa perfeição. Ou foi alguém que chegou lá e pintou esse quadro.
A mesma coisa somos nós. Nós fomos criados por um Criador. Um Criador que só queria comunhão com a gente. E a gente foi lá e fez o quê? Ferrou o meio de campo, ferrou tudo. Aí ele veio mandando profetas para consertar. Aí não escuta, a gente é desobediente. Manda outros. Aí mandou Jesus, que é a solução, tá? É a solução. E ainda assim tem gente que rejeita. Ah, mas a Bíblia foi feita por homens. Mas aquele remedinho que eu tomo, eu nem sei quem fez, mas eu vou lá e tomo porque aquele remedinho vai me curar. Foi feito por homens também, mas nem sei quem, nem sei o que tem naquele remédio ali, mas eu vou tomar. Outro dia eu vi uma jovem, esses dias mesmo, falando que, não sei se ela estava aborrecida, se estava passando por um momento difícil, mas ela já dizia, já tem um conhecimento cristão. Aí ela comentou, toda fé, o importante é você estar bem com você mesmo, que tudo te leva a Deus. Aí eu falei com ela assim, você poderia me explicar como assim tudo leva a Deus? Não quero falar muito sobre isso não, mas tudo leva a Deus, o importante é você amar, e falou assim. Aí eu comentei com ela, você não conhece a Cristo? Por que ela não mencionou que o único caminho até Deus é através dele? Ela, não, vocês são muito religiosos. Mas, gente, olha, não é uma palavra minha, é a palavra dele que diz. A gente, assim como tiveram pessoas que falaram a mim a respeito dele, nós também somos levantados para falar para aqueles que não conhecem. Aí ela comentou, ela falou, aquele episódio lá que Jesus fala, filha, tua fé te curou, então basta você ter fé. Eu falei, olha, eu posso ter fé em uma tábua, eu posso ter fé sei lá, na minha bicicleta. Mas não foi a minha tábua, não foi a minha bicicleta que morreu na cruz por mim e ressuscitou, não. Eu posso ter fé em qualquer coisa? Posso. Mas eu sei que a minha estadia aqui na Terra ela é passageira. Ela é passageira. E acabando isso aqui, para onde é que eu vou? Alguns falam, não, você vai virar uma energia, não sei o que. Não, tudo mentira. Por que os cristãos são perseguidos no mundo? Por que a Bíblia é proibida em muitos países? Porque liberta, porque tira aquele que está do cativeiro. Se você pesquisar, a religião mais perseguida no mundo é a religião cristã, porque ela liberta. E lá também diz sobre isso, que seriam perseguidos. Então, não é basta ter fé em qualquer coisa. Exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Ela encostou nas vestes de Jesus porque ela acreditava que fazendo isso ela seria curada. Ela poderia ter encostado nas vestes de Pedro, de João. A questão não é a roupa em si, é aquele que opera o milagre. Ela acreditou que Jesus operaria o milagre, mas no ato de fé dela, ela não precisou encostar na roupa de Jesus. Não foi de João, não foi de Pedro, foi de Jesus. Outros pensaram, Jesus, o senhor nem precisa da minha casa, daqui mesmo o senhor pode curar. Ou seja, a fé pode se manifestar de várias formas, não cabe na nossa caixinha. Mas precisamos entender que aquele que permite que o milagre aconteça é ele, não tem outro. E muita gente distorce isso. Por quê? Bom, vou levando esse aqui mais ou menos achando que tá exercendo, mas não tá, mas pelo menos está aqui distraído.